atividades de forma ininterrupta, empresas que funcionam ininterruptamente e grupos de trabalhadores se sucedendo na empresa, de forma que sai um grupo, entra um outro em empresas que desenvolvem atividades ininterruptas, ou empresas que funcionam, trabalham 7 dias na semana, ou eventualmente, no máximo, tem o descanso semanal remunerado. Particularmente, eu sempre falo isso nas minhas aulas, eu considero um dos piores turnos que existem, porque o trabalhador, ele não consegue ter uma vida regrada, porque ora ele está de manhã, ora ele está à tarde, ora ele está à noite, portanto ele não consegue ter uma vida regrada, o que acaba prejudicando o convívio familiar, os seus estudos, o próprio lazer. Hoje se fala muito no direito ao lazer nas relações de trabalho, ou direito à desconexão do trabalho, e isto acaba sendo inegavelmente prejudicado. A disciplina constitucional sobre isso está no inciso 14 do artigo 7º da Constituição. E o artigo 14, o inciso 14 do artigo 7º, fala que os turnos ininterruptos de revezamento deverão observar o limite de 6 horas diárias. Então veja que interessante, a Constituição, ela não proibiu esses turnos ininterruptos. Não obstante, ela trouxe um limite de 6 horas diárias. Ok, até para desestimular a menção desses turnos ou a estipulação desses turnos. A origem desses turnos está em atividades relacionadas ao petróleo, à luz da Lei 5.811 de 1972. Só que, mais uma vez, nós encontramos uma forma de flexibilização desses turnos ininterruptos. Como assim? O inciso 14 do artigo 7º fala que, salvo negociação coletiva, o limite será de 6. Portanto, interpretação a contrário senso disso é que, mediante regular negociação coletiva, os turnos ininterruptos de revezamento poderão chegar a até 8 horas, que é um outro limite em interpretação sistemático-teleológica com o inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal. Portanto, queridos amigos, o panorama é este. Esses turnos ininterruptos apresentam um limite de 6 horas diárias e, mediante regular negociação coletiva, esta estipulação poderá chegar a até 8 horas diárias. E aí surgiu uma dúvida doutrinária e jurisprudencial muito interessante em relação a esta 7ª e a 8ª horas extras. Perceba que, se o limite é de 6, a 7ª e a 8ª horas serão extras, inegavelmente. Mas o pagamento será como hora extra ou como hora normal. E o TST acabou sumulando o assunto, editando a súmula 423 do TST. Esta súmula 423 do TST prevê que, se houver uma regular negociação coletiva, tanto a 7ª quanto a 8ª hora não são pagas como extras, e sim pagas como normais, sem um adicional de no mínimo 50%. É uma pena. Aqui o TST acabou adotando um entendimento flexibilizante. É a flexibilização das normas trabalhistas. Portanto, regular negociação coletiva, leia-se convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Por essa regular negociação coletiva, esses turnos ininterruptos de revezamento poderão chegar a até 8 horas diárias, e tanto a 7ª quanto a 8ª não precisam ser pagas como extras, e sim como horas normais, sem um adicional de no mínimo 50%. É uma linha flexibilizadora adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho. De outra sorte, a súmula 360 do TST traz o seguinte raciocínio: que a simples pausa para refeição e descanso, que é o intervalo intrajornada para repouso e alimentação, ou a pausa aos domingos, respeitando-se o descanso semanal remunerado, isso por si só, essas pausas por si só, não descaracterizam os turnos ininterruptos de revezamento. E dessa forma, o limite de 6 horas deverá ser observado. Veja o confronto aqui, né? A súmula 423 do TST, mais flexibilizadora, ou
adotando sua flexibilização, e a súmula 360 do TST, um pouquinho mais rígida, no intuito da proteção ao trabalho, proteção ao trabalhador. Outro ponto importante é a OJ 360 da SDI 1 do TST. A orientação jurisprudencial 360 da seção de dissídios individuais, subseção 1 do TST, fala que o sistema de alternância de turnos, que é aquele sistema em que o empregado ele trabalha hora de manhã, hora à noite, é um sistema que abrange os períodos diurno e noturno no todo ou em parte. Esse sistema de alternância de turnos também é considerado ou equiparado como turnos ininterruptos de revezamento, porque prejudicam a vida regrada do trabalhador e o limite de 6 horas deverá ser observado. E ele apenas poderá ser ultrapassado mediante regular negociação coletiva. Ok? Agora, um ponto bem bacana, recente, atual, que o TST ele acabou pacificando o entendimento na sua OJ, numa OJ recente, é a questão de se esse trabalhador que trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, eventualmente vai acabar coincidindo um turno com o período noturno. Se ele faz jus tanto ao adicional noturno quanto à hora noturna reduzida. Lembrando que o trabalho noturno apresenta algumas características fundamentais, especialmente se pensarmos no empregado urbano. Nós temos a famosa hora noturna ficta ou reduzida, de horário de 52 minutos e 30 segundos, e temos também o adicional noturno de no mínimo 20% sobre a hora diurna. Legal. Se nós lermos o artigo 73, caput da CLT, lá fala o seguinte: salvo regime de revezamento, e nós encontramos lá toda a proteção ou todo o regramento do trabalho noturno. Então, na interpretação literal do caput do artigo 73 da CLT, nós teríamos a exceção ou a exclusão dos turnos ininterruptos na proteção do trabalho noturno, o que já beirava uma inconstitucionalidade. Mas o próprio Supremo, em sua súmula 213, ele acabou afirmando que não, que os empregados submetidos aos turnos ininterruptos de revezamento, eles têm direito, sim, inegavelmente, ao adicional noturno. Faltava apenas resolver a questão da hora noturna ficta ou reduzida. E esse assunto ele foi pacificado recentemente agora em uma importante orientação jurisprudencial. A OJ 395, da seção de dissídios individuais, subseção 1 do TST, trouxe o direito da hora noturna ficta ou reduzida para aqueles empregados que trabalham em turnos ininterruptos. Portanto, você que está se preparando e prestando provas para exame de ordem ou concursos públicos, tranquilo, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento têm sim direito, tanto ao adicional noturno quanto à hora noturna ficta ou reduzida de 52 minutos e 30 segundos. Dá uma lidinha lá, dá uma estudada na OJ 395 da SDI 1 do TST. Outro ponto importante é o estudo dos empregados excluídos do controle de jornada. Infelizmente, nós temos no ordenamento jurídico trabalhista brasileiro alguns empregados que são excluídos do controle de jornada. Uma primeira categoria que a gente menciona são os empregados domésticos. Se nós analisarmos tanto o parágrafo único do artigo 7º da Constituição, quanto a Lei 5859 de 72, que é a lei do empregado doméstico, realmente nós não encontramos o controle de jornada para esses empregados. Portanto, os empregados domésticos representam a primeira categoria de empregados excluídos do controle de jornada. Mas olha como é grave isso. Os empregados excluídos do controle de jornada não têm direito nem a horas extras, nem a adicional noturno e nem a intervalos inter ou intra-jornada.
Perceba como isso é grave. Por isso que parcela da doutrina